eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar sobre os novos episódios de Solteiros Nunca Mais. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, nesses novos episódios, a gente viu o restante dos encontros depois da dinâmica da maquininha lá, né? A Minun e o Timok foram pra uma cidade fantasma e entraram aí em uma casa mal assombrada em uma espécie de um parque, né? Por conta dos sustos, eles acabaram dando as mãos. E eu achei, assim, a ideia super diferente de date, né? Os dois usando também óculos, combinando. E pra mim, foi o melhor encontro dessa temporada até agora. Mas o Timok tá focado na Idu e achou que a Minun tava mais sendo ali uma amiga pra ele e reconheceu que ela foi quem tinha mandado também, né, a carta pra ele por conta ali dos adesivos que tinha nessa carta, e o papo deles também fluiu bastante, né? E depois eu fiquei chocado com o Timok e escrevendo uma carta pra Idu pra tentar, né, aquela chance ali de sair com ela. Os participantes estão começando a ter coragem, né, de ir pro ataque, flertar e tudo mais. Já a Tinhon saiu com o Tinhun e ele não puxava papo, só respondia o que ela perguntava, e ela achou que ele dessa vez estava mais interessado nela, mas eu não achei, viu? Olha, sinto te dizer, Tion, que ele só agiu assim, normal, e não parece que ele tá afim de você. E também parecia que ele tava assim um pouco desconfortável, né? Também nesse encontro, porque ele não queria cometer ali erros, né? Como a gente viu ele dizendo no depoimento, e os dois assim são super fofos, super combinariam, mas enquanto ela quer investir ainda mais nele, ele já pegou ali no ar que a Tion tá afim dele, e também disse no depoimento aí que deixou claro que não queria ela, né? Ele na verdade quer a Yumin, e até caprichou ali no perfume pra noite dos solteirões, com um tipo de perfume que ela gosta, inclusive, né? Ele sentou do lado dela, ele chegou a comentar do perfume, né, perguntando se ela gostava, mas não parece assim que ela não curtiu tanto, né? Tudo isso que ele fez. Já a Yumin saiu com o Sunshan, que é o novato, né? E a Yumin, muito esperta, já pegou no ar ali que o Tiehan é muito amigo do Timok e que eles já devem ter comentado aí sobre quem tá afim de quem, né? E eu acho que ela já sabe que o Tinhun tá afim dela e que o Timok, o carinha que ela quer, tá afim de outra menina. A Yumin, inclusive, né, foi a craque do jogo ali, porque ela pegou essa informação ali, conseguiu conversar ali no encontro dela e pescou no ar essa informação. Já o Sanhan, que tinha sobrado, né, se encontrou com a Mindin, que é a novata professora de japonês, e ela é toda fofa, né? Ele já foi conversando sobre distância entre cidades, e aí será que ele já pensou assim em namoro, pra saber onde ela morava e tudo mais? E ela, pelo jeito, faz o tipo dele, mas ela parece que não gostou assim muito dele, né? As meninas também revelaram as idades e as profissões, né? Dessa vez aí foram elas que fizeram as grandes revelações. A novata Mindin também teve a oportunidade de ir pra suíte e poder escolher ali dois homens, né, pra conversar a sós, e ela escolheu o Sanshan, que parece que é o que mais conversa, né, no grupo, e também o Ryukyu. E nada do Sanhan, né, que diz que tinha ficado afim dela, inclusive. Como eu disse, né, pelo jeito, ela não curtiu o Sanhan. E mais uma vez, o destino fez os encontros acontecerem, né, já que os participantes tiveram que sortear ali os locais onde esses encontros iriam acontecer. E dessa vez foram os homens que estavam esperando pelas mulheres naqueles 4 locais lá que a gente viu nos primeiros episódios. A Minun foi se encontrar com o Tiehan e eles estavam zero afim desse encontro, né? E parecia ali mais um casal de amigos ou até mesmo 2 irmãos ali juntos conversando. E ele, inclusive, abriu o jogo com a Minun sobre de quem ele tá afim. Mas eu achei que o Tinhan passou a cal errada assim pra Minun, dizendo pra ela não se preocupar sobre o Timok. E meio que deu esperanças pra ela sobre o Timok estar afim dela. E tipo assim, gente, nada a ver, né? E como a gente viu, ele quer a Idu. Falando em Timok, o encontro dele foi com a Idu e ele, claro, né, ficou super feliz porque ele tá afim dela aí desde o primeiro dia. E até disse que já tava
querendo falar com ela, lembrou do que leu no diário da Idu, né, lá na livraria, na hora de conversar com ela também, né, trouxe esses pontos aí que ele já sabia, e a Idu colocou ele contra a parede, perguntando sobre quem ele tinha votado, né, acho que na dinâmica ali da primeira impressão. E ela falou que tinha votado nele, enquanto ele disse que tinha votado nela. E será que a gente vai ter aí nosso primeiro match, nosso primeiro casal, depois de 4 episódios? Mas como esse elenco assim também é bem lerdo, né, a gente também não pode esperar muita coisa vindo deles, né. Depois também rolou aí um segundo encontro entre o Tim-Ok e a Idu, e ele aproveitou pra falar que queria sair com ela desde quando chegou na casa. E o cara foi assim, direto, dizendo tudo. Depois a Idu também foi confessar pra Yumin que o Tim-Ok tinha votado nela, e a Yumin tá super afim dele, né, e deu pra perceber também que ela ficou super triste de ficar sabendo disso tudo, né. E depois a gente também vê que a Yumin até escreve uma carta pro Tim-Ok ali, na esperança de conquistar ele, que também ficou sem saber o que fazer, né, se contava ou não pro amigo dele, o Chie-Han, sobre a carta que ele recebeu, já que ele gosta, né, da Yumin. Gente, é um negócio lá e cá, né, é uma bagunça, você tem que ir assistindo os episódios, anotando quem tá gostando de quem, porque senão você se perde, né, é porque um gosta de um que gosta de outro, mas aí tá sabendo que esse outro gosta daquele fulano, daquela fulana, é uma loucura. E a Idu, muito fofa também, foi falar pro Tim-Ok que tinha comentado sobre ele ter votado nela, né? E será que ela disse que foi pra Yumin, que gosta dele? Porque eu acho que ele já sabe disso também, né? Dessa informação. E ele também, pelo jeito, nem ligou pra isso, né? Mas resolveu ser atacante de novo, deu a carta que ele tinha escrito, né, pra Idu, e até elogiou ela. E chamou ela pra conversar e até percebeu que a Idu tinha ali um interesse também no Sun-Li, né? E assim, acertou na mosca, muito craque do jogo também o Tim-Ok, né? Já a Tsu foi se encontrar com o Sun-Li e ele revelou pra ela que tá interessado em 2 garotas. E que a Idu, com quem ele tinha tido um encontro, não é aí um desses interesses amorosos dele. E se as garotas forem espertas, como a gente já viu elas conversando sobre quem tá gostando de quem, elas vão se reunir de novo, né? E com essas informações, elas vão saber ali quem tá gostando de quem, porque os meninos também estão começando a soltar, né, as informações sobre de quem eles estão gostando. A Tsu também comentou sobre os 3 caras que ela tá afim, e um deles é o Sun-Li, e se ele for esperto, ele também pode sair na frente e conquistar ela, né, sabendo dessa informação, porque ele até aproveitou a oportunidade pra dar uma carta que ele já tinha escrito pra ela, ou seja, como ele já sabia que ela tá afim dele, e também desses outros 2 caras, ele pôde ali escrever na carta, algo do tipo ali pra conquistar ela, e aí, claro, já vai sair na frente, né, desses 2 outros caras. E com isso já vai fazer ela pensar mais nele, e pior que ele nem sabia disso tudo, né, mas ele levou a carta, guardou ali, aproveitou a oportunidade e foi assim, direto. Ele não sabia que ia se encontrar com ela, né. Foi assim, craque do jogo também. Já o Ryukyu, o Sun-Li e o Sun-Han até conversaram sobre quem eles estavam interessados, mas não abriram tanto o jogo assim como as mulheres fazem, e a gente sabe, né, que os 3 estão afim da Tsu, tanto que os 3 também, né, leram o diário dela lá na biblioteca, quando ela ficou aberta lá para todos os participantes terem acesso. Quem será, hein, que vai conseguir entrar no coração dela? A produção também trouxe mais uma dinâmica, né, para esse jogo, e o homem que desse o soco mais forte tinha o direito de escolher a menina com quem ele iria para um encontro. E esses encontros eram em duplas de casais, ou seja, né, encontros duplos. O Sun-Li escolheu a Tsu e ela até confessou que queria ir com ele para esse encontro, né? Acho que a conversa entre eles assim e a carta deu super certo. Ele saiu na frente pelo coração dela e deixou o Ryukyu e o Sun-Han para trás, né? Já o Sun-Han escolheu a Mindin, a novata. E eles 4 foram num encontro e eu achei que a Tsu e a Mindin ficaram meio de escanteio ali, com o Sun-Li e o Sun-Han querendo provar quem era o melhor nas atividades que rolaram ali no encontro, querendo provar ali quem era o mais fodão, sabe? Ai, achei mico, ô
homem hétero, assim, é um caso a ser estudado, né? Mas pelo menos depois o Sunli assumiu o erro dele pra Jisoo também, né? Já na conversa ali entre a Minjin com o Sunhan, ela não ficou tão empolgada com ele, né? E ela disse também que pra ela ele era apenas assim um conterrâneo e não um interesse amoroso. Coitado do Sunhan, né? Ninguém tá querendo ele, como assim, gente? Já o Ryukyu escolheu a Yumin, o Tinmok escolheu a Yidu, deixando a Minun e a Yumin chateadinhas, né? E se elas forem espertas, já vão sacar, né, que ele tá mesmo fim da Yidu. E no encontro, em duplas, a Yumin teve que ver e ouvir um novo casal ali cada vez mais se formando na frente dela. E o Tinmok tá sendo super cuidadoso com a Yidu, né? Tá sendo super fofo com ela, pensando ali nos mínimos detalhes na hora de conversar com ela. Ai, gente, eu já shippo muito esse casal. E será que a Yidu vai conseguir esquecer o Sunli? A Yumin resolveu pedir um conselho pra Minun sobre o Tinmok, mesmo sabendo que ela também gosta dele, né? E ela resolveu ajudar a amiga. E se não bastasse isso, as duas viram também o Tinmok e a Yidu indo conversar juntos. Ou seja, tá difícil, né, amigas? E, gente, a Yumin que tá quase sendo, assim, uma brasileira e não tá perdendo a esperança, né? Mesmo sabendo que o Tinmok tá caidinho, super afim da Yidu, ela chamou ele pra conversar e até perguntou se ele teria interesse de ir a um encontro com ela. E ainda disse que tinha muito interesse nele. E mesmo com o Tinmok dizendo que não quer ela, a Yumin ainda diz que vai tentar conquistar ele. Gente, ela é guerreira demais, né? Realmente ela tá quase virando uma brasileira, porque assim, brasileiro é o último a perder a esperança, né? E ela tá praticamente uma brasileira, porque ela tá ali na esperança de conquistar o Tinmok. Já o Chaeyoung ficou sem jeito e teve que escolher ali, né, entre duas meninas que não tinham sido ainda escolhidas. E faltavam a Chaeyoung e a Minun, que já virou ali uma espécie de irmã pra ele, né? E era óbvio que entre as duas ele iria escolher a Chaeyoung, que deveria ter ficado super feliz, né? Porque afinal ele é o crush dela. Já o Sunhan não teve escolha a não ser sair com a Minun, né? Que foi a última a ser escolhida. Mas a Chaeyoung não gostou da atitude do Chaeyoung. E vamos combinar também, né? Que foi super chato da parte dele falar daquele jeito, né? Ai, quem ainda não foi escolhida? E esse já era o terceiro encontro entre o Chaeyoung e a Chaeyoung. Com isso, ela resolveu tocar no assunto do momento ali, né? Da escolha, onde ela não gostou da atitude dele e também perguntou sobre com quem ele gostaria de ir para um encontro, já que ela é quem tá sempre ali também puxando assunto com ele, né? Se for depender dele, nem tem conversa. Ele não ligou tanto assim pra ela e durante um depoimento ele disse que tava agindo assim com ela para que a Chaeyoung não pensasse que ele tá afim dela. E ele até chorou por conta disso. E no encontro, ele simplesmente ficou quieto e, pelo visto, não teve a coragem de dizer que era a Yumin a crush dele, né? E, gente, a Chaeyoung ainda é guerreira, né? De ficar atrás dele, mesmo sabendo que ele não quer ela. O Chaeyoung também procurou a Chaeyoung pra falar sobre tudo que tinha rolado, né? No encontro, depois que ele chorou muito e resolveu se abrir sobre tudo que estava acontecendo com ela. Achei maravilhosa essa atitude dele. E pelo jeito também eles acabaram se acertando e simplesmente esqueceram de mostrar mais do encontro do Sanchan. O coitado assim, não tem tempo, né, de tela nesse reality. Meu Deus do céu. Simplesmente sumiram com ele. E a gente sabe que nesse tipo de reality, né, quem ganha mais tempo de tela é quem tem ali uma história e principalmente um drama, né? O elenco também teve a visita de uma taróloga, pra quem quisesse ali, né, ver nas cartas o futuro dos relacionamentos. E a Chaeyoung, coitada, chorou bastante ao saber ali de tudo que tava rolando, enquanto o Ryukyu quis conversar com a Jisoo e resolveu falar muito e muito e muito até ela não aguentar mais a companhia dele, né? Já o Sanchan foi fazer ali a fofoca pro Ryukyu que todo mundo começou a falar mal dele, né? Por conta dele ter demorado muito conversando com a Jisoo e praticamente demorou aí umas 3 horas falando e falando e falando na cabeça dela, né? A produção também sempre pensando em formas diferentes de formar encontros nesse programa, trouxe também os encontros secretos, onde o elenco acabou escolhendo ali, né, com quem eles queriam sair juntos. E tivemos aí Chaeyoung e Yumin, onde ele até trouxe ali anotados os assuntos que ele queria falar pra ela, né, já que ela é a crush dele, e ele até acabou dizendo que tem interesse nela. Já a Chaeyoung disse, né, que tá afim de outro cara. Coitado do
Cheon, né? Já com a Jisoo e o Ryukyu, ele disse que iria dar um tempo pra ela pensar, já que ela tá confusa e tava interessada também, né, em 3 caras. Agora, pelo jeito, só em 2, porque a gente viu, né, a Jisoo tirando da lista ali o Sanhan, mas mesmo assim, ele acabou escolhendo ela pra esse encontro também, né? E resolveu falar com ela, porque disse que gostava dela e tudo mais. No fim, parece que o Sanhan não entendeu muito bem, né, nada que a Jisoo disse pra ele, como, por exemplo, a Jisoo já ter dispensado ele. E ainda a gente viu também a Jisoo se encontrando com o Sunli. E eu tô achando que ela tá começando a ficar cada vez mais afim dele. E entre o Ryukyu e o Sunli, eu acho que ela vai acabar escolhendo o Sunli, viu? Enquanto a Minun acabou ficando sem encontros, né? Mesmo querendo ser escolhida pelo Teamwork, que foi se encontrar com a Idu. E os dois também tiveram uma conversa super fofa com o Teamwork, dizendo que iria visitar a Idu quando ela estivesse trabalhando como professora. Ai, gente, muito fofo esse casal. Mas aí chega o final do episódio 6 e a gente viu a Idu jogada no chão chorando. E não dá pra entender assim o que rolou de fato, né? Eu acho que deve ser porque alguma menina deve ter deixado o reality e ela ficou super triste. E você, concorda comigo ou tem outra teoria? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Já diz também pra qual casal você tá torcendo, qual casal você tá shippando. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!